Eu devo ter sido mal interpretado, porque eu definitivamente, em nenhuma hipótese, permitiria que a nossa tradução, por omissão ou ação, entendesse que eu afirmei que burocracia, corrupção, ineficiência faz parte da identidade brasileira. Isso foi mal traduzido. E agora eu vou falar em português, porque talvez tenha sido meu péssimo inglês. Não é disso, mas o assunto foi mencionado nessa exiguidade de 20 minutos, mas é objeto de uma reflexão minha de algum tempo, parte dela no período que fui visiting scholar na Law School de Harvard, em Cambridge, Massachusetts. E, basicamente, a questão da identidade tem muito mais a ver com a transição, e isso é uma digressão absoluta no nosso encontro aqui, mas talvez valha como uma semente para outros momentos. A digressão que eu ando especulando filosoficamente nas minhas angústias existenciais é que a felicidade humana, e por favor me perdoem, apenas porque a questão da identidade nacional consulta mais isso do que aquilo que nós estamos falando, crescentemente transita de valores espirituais, subjetivos, românticos, poéticos, para o consumo, para quanto da minha expectativa de consumo, excitada por uma comunicação global, eu dou conta de praticar com a renda que eu disponho. Essa é a chave de inteligência não reacionária, não esquerdoide, não burocrática, não totalitária, não autoritária, não cubana, não venezuelana, se quiserem a caricatura, da inteligência do que seria o papel de um homem de Estado, ou de uma concepção de economia política moderna, não reacionária, e que incorporasse a melhor virtude do ideário liberal. A melhor virtude do ideário liberal não é a negação do Estado. A melhor virtude do legado neoliberal é a defesa da liberdade e do pluralismo. E pluralismo significa amar o método ao invés de amar a oposição. Significa humildade intelectual para não imaginar que a vida humana, na sua complexidade, se resume no retorno ótimo à alocação de recursos escassos, que melhor do que ninguém sabe fazer o mercado. Até porque eu não sou intelectual, eu sou um operador da vida pública, decente, não tenho nenhum precedente nas minhas antecedências de amor à burocracia, detesto Estado autoritário, odeio burocracia e só falo isso para voltar aqui à reflexão. Então, repare bem, se a identidade nacional é excitada por uma plataforma de felicidade referida a um padrão de consumo, isto tem a ver com identidade cultural mesmo. Por exemplo, o povo japonês quer comprar lucidamente, não por imposição regulatória, e eu fui ver isso um período, comprar arroz mais caro. Porque por um traço de identidade cultural japonês, que é a memória da fome, eles não querem, por qualquer tipo de razão, por nenhum tipo de razão, perder autonomia na produção do seu principal trato alimentar. Isto é dramaticamente cultural. O Japão tem reservas para comprar arroz mais barato do Paquistão, de qualquer lugar. Isso quer dizer o quê? Que é perfeitamente possível, noutra dimensão, que não é esse debate aqui, nós discutimos a questão de identidade cultural e se esse padrão de consumo referido à felicidade é mesmo correto. Eu vou dizer aos meus compatriotas aqui, que certamente estão informados, mas para trazer o argumento. O padrão de felicidade norte-americano é um carro, quer dizer, são 2 carros por cada 3 habitantes. Se a China replicar, como está replicando, este padrão de felicidade referido a consumo, e fizer 2 carros por 3 habitantes, o planeta morre. Então é uma questão de identidade cultural, sim, porque nós brasileiros temos uma exuberância nas nossas identidades culturais. Nós brasileiros nos respeitamos, nós até fazemos troça das nossas contradições, mas aqui nós resolvemos a nossa parada com pouco sangue. Aqui as digressões étnicas existem, as tensões étnicas existem, mas nós sufocamos a segregação racial. Não é o caso da América do Norte, por identidade cultural. O luteranismo domina a moral norte-americana, o catolicismo domina a nossa. Gol de vocês. É uma moral muito mais
estimulante do êxito individual e do talento do que essa que afirma que é mais fácil um camelo passar do fundo de uma agulha do que um rico entrar nos reinos do céu. Mas identidade cultural é isto. É isto, e tem a ver com o padrão de consumo nesse contexto. E nós não temos as condições competitivas equipotentes ao mundo, por razões que eu não vou precisar repetir, e temos o que perder. A Lituânia não tinha nada o que perder. Depois do desastre da burocracia soviética, depois do desmantelo do sovietismo pouco lido, do stalinismo imbecil, não restou pedra sobre aquela querida gente da Letônia, da Estônia, da Lituânia, nada. Não há o que perder. Então, qual é a tarifa externa para a Lituânia? Zero. Por quê? Porque com isso eu provoco decisões de alocação, ou atraio investidores, ou abasteço a minha comunidade. Agora, eu não conheço, evidentemente, vou me preocupar em observar como é que ela vai financiar o seu passivo externo. Não sei como vai financiar o seu passivo externo, porque para a gente pagar, e aí vem a questão da moeda. Para a gente ter o padrão de consumo, tem que pagar. E a gente paga as coisas não é com a moeda que a gente emite, paga as coisas com a moeda que vocês emitem, sem lastro, que os norte-americanos emitem sem lastro. Então, teoricamente, por favor, não me ponha do outro lado. Num futuro, e eu, portanto, ideologicamente luto por isso, a liberdade deve ser o signo. A liberdade para migrar. Por que as fronteiras norte-americanas com o Canadá são frouxas e as fronteiras com o México estão se tornando físicas? Físicas. O novo muro de Berlim está sendo erguido, vergonhoso, matando gente diariamente. Por que isso? Porque, e eu não quero simplificar grosseiramente isso não, por favor, agradeço as palmas, não quero simplificar não, quero pedir para pensarmos. Por quê? Porque a assimetria nas condições do Canadá com os Estados Unidos estão bastante atenuadas. E a assimetria das condições de empreender entre os Estados Unidos e o México são abissalmente desiguais. As assimetrias são abissais. Não preciso dizer que a assimetria é desigual, porque é um pleonasmo que explica a situação. E aí fica muito curioso. Free trade, ok, free trade. Quando é intensivo de mão de obra, especializa e faz uma divisão internacional do trabalho e uma maquiladora no México. Quando é agregação de valor, a encomenda militar estatal norte-americana paga a conta. Isto gera uma distorção central na questão do comércio mundial. E eu não estou falando de modelo nem de ideia, estou falando da realidade. Infelizmente, a mistificação, se algum desejar, ou a idealização de uma sociedade mundial sem fronteiras é retórica. Nunca existiu, jamais existirá, pelo menos enquanto persistirem esta divisão internacional do trabalho e essa assimetria na condição das pessoas produzir e trabalhar, que tem a ver com skill, com habilidades, com educação, com produtividade geral dos fatores. Portanto, vamos lutar por isso. E, para mim, portanto, resulta clara a necessidade de economias políticas nacionais e regionais, para ir atenuando essas restrições, e que o Estado redesenhado, porém empoderado, do tamanho que for necessário, financiado de forma equidistante ou equipotente às capacidades dos diversos grupos de renda, de economia e de propriedade e de fluxos, e focando cada centavo na tarefa de superar as nossas assimetrias. Este é o modelo de Estado. Então, o papel do Brasil, fazer um Estado que invista não em porcaria, não em coisas secundárias, mas que faça o hiato tecnológico brasileiro ser superado. Não aconteceu jamais na história humana por força espontânea do mercado. Jamais. Mais difícil de ver na América do Norte por conta de uma retórica brilhante. Mas se você desenrolar o novelo de qualquer aplicação industrial norte-americana, qualquer uma, novos materiais, supercondutores, nanotecnologia, robótica, telemática, mecatrônica, tudo tem na outra ponta o governo pagando fortunas a partir da pesquisa básica e até os desenvolvimentos a pretexto militar ou aeroespacial.
Parabéns. Evidentemente que isso cria uma dinâmica que a taxa de participação da empresa privada nos Estados Unidos em ciência e tecnologia e desenvolvimento é gigantesca, porque a virtude atrai virtude, como no Brasil é baixíssima. Por quê? Porque a deformação atrai deformação. Mas o fato é que não dá para competir com essa assimetria sem as mediações de um Estado empoderado, que será o tamanho que for necessário, inclusive gradualmente. Ó, o Karl Marx advogava o fim do Estado, o John Lennon também. Então não tem alguma convergência fantástica entre os liberais e os comunistas. Eu nunca fui nem liberal nem comunista, mas é uma convergência maravilhosa. Os liberais não é que advoguem a ideia da abolição do Estado, mas advogam o Estado mínimo, compreendo por quais razões. As interferências regulatórias caricatas, as deformações das eficiências possíveis, tudo isso eu entendo e sou solidário. Mas os comunistas também pensavam que o mundo devia evoluir fatalisticamente para um não Estado. E eu, francamente, não acredito. Nem num nem no outro.